Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Nós vamos dividir essa primeira aula em duas partes. E a primeira parte abordará conjuntos, descrição dos conjuntos, conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto universo. Pessoal, antes de começar a nossa primeira videoaula, eu gostaria de informar que estaremos usando o livro de Fundamentos de Matemática Elementar 1 com suas definições, seus exemplos e seus exercícios, ok? Então vamos lá. Primeiro, noções primitivas. Conjunto, elemento, pertinência entre elemento e conjunto. Ou seja, não vamos definir essas noções, tá? Vamos tomar como noções primitivas. Então, a noção matemática de conjunto é praticamente a mesma que se usa na linguagem comum. É o mesmo que agrupamento, uma classe, uma coleção, um sistema. Coloquei aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, conjunto das vogais. Segundo exemplo, conjunto dos algarismos romanos. Terceiro, conjunto dos números ímpares positivos. Tem outro tipo de conjunto, né? Por exemplo, conjunto dos meses com 31 dias. Então, vão ter muitos tipos de conjuntos. A gente vai ver alguns durante as nossas aulas. Cada membro ou objeto que entra na formação do conjunto é chamado elemento. Assim, nos exemplos anteriores, temos os elementos. Então, o conjunto das vogais. Quais são as vogais? O, A, E, I, O, U. Então, esses carinhas aqui, eles são os elementos do conjunto das vogais. Agora, e o conjunto dos números romanos? Quais são os elementos? O 1, o 5, o 10, 50, o 100 e assim por diante. E o conjunto dos números ímpares positivos? São o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante. Ou seja, esses são os elementos do conjunto dos números ímpares positivos. Ok? Então essa é a primeira parte. Indicamos um conjunto em geral com a letra maiúscula Azão, Bzão, Czão e um elemento com a letra minúscula Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Xzinho, Yzinho para representar elemento desse conjunto. Então, sejam A um conjunto e X um elemento. Aqui é a questão da pertinência, muito importante. Se X pertence ao conjunto A, escrevemos X com esse Ezinho, que representa pertence, né? Então, X pertence ao conjunto Azão. Para indicar que X não é um elemento do conjunto A, escrevemos X, esse símbolozinho de Ezinho com um risquinho, né? Para representar que não pertence. Então, X não pertence ao conjunto Azão. Diagrama de Venn. Isso aqui é muito importante, pessoal. Observe que eu fiz um círculo, né? Tenho representando o Azão aqui, o conjunto. Aqui são os elementos Azinho, Bzinho, Czinho e tem um elemento D. Então, observa que esses elementos, o A, o B e o C, estão dentro do diagrama. Então, Azinho pertence ao Azão, Bzinho pertence ao Azão, Czinho pertence ao Azão e Dzinho, como ele está fora, não pertence ao Azão. Vamos para o próximo. Aqui, a descrição de um conjunto. Vamos ver duas descrições para um conjunto. Então, a primeira, a descrição pela citação dos elementos. Quando o conjunto é dado pela enumeração dos seus elementos, devemos indicá-lo escrevendo seus elementos entre chaves. Então, isso é muito importante, tá? Conjunto das vogais. Então, tem que abrir as chaves, aí você vai colocar os elementos e fechar as chaves. Outro exemplo, conjunto dos algarismos romanos. Então, aqui, olha, a gente abriu a chave, colocou tudo entre vírgula, né, e fechou as chaves. Terceiro, conjunto dos números ímpares. Então, nós temos 1, 2, 3, 5. Observe que esse conjunto é infinito. Então, a gente coloca... não tem como a gente escrever todos, né? Então, a gente escreve até um certo momento para mostrar que a gente está trabalhando com os números ímpares e vírgula, reticência. Quarto, conjunto dos números inteiros de 0 a 500. Então, são muitos números. Nós não vamos escrever todos, né? Então, é interessante escrever, às vezes, os 3 primeiros, os 4 primeiros. Então, a gente começa do 0, 1, 2, 3. Aí, não vale a pena ficar escrevendo mais, né? Você coloca vírgula, reticência e coloca o último número. Então, esse conjunto é o conjunto dos números inteiros de 0 a 500. É interessante fazer isso algumas vezes. O segundo é a descrição por uma propriedade. Quando queremos descrever um conjunto A por meio de uma propriedade característica P de seus elementos x, escrevemos A igual, abre chave, x. Esse símbolo aqui é tal que. Então, vamos ler de novo. X tal que. X tem a propriedade P. Pessoal, essa descrição é muito importante. Nós vamos ver em outros exemplos. Vamos ver em outras videoaulas. Então, é interessante que vocês entendam isso daqui. Vamos fazer o exemplo. O conjunto A é igual a
x tal que x é inteiro, está no intervalo de 0 a 500. Então, primeiro ele fala o que nós vamos trabalhar, né? Alguns lugares já coloco até que primeiro, né, x pertence aos reais, x pertence aos inteiros, tal que, aí dá a restrição. Então, observe aqui que nesse intervalo, o nosso x é maior que 0 ou igual a 0 e menor que 500. Então, uma outra forma de representar esse conjunto é colocando os elementos. Olha, o 0 entra, lembrando aqui, olha, o sinal de maior ou igual, né, tem esse tracinho aqui. Então, x é maior ou igual a 0, então começa do 0, aí vai os números maiores inteiros, né? 1, 2, 3, e vai até 499, porque aqui o x é só menor, né? Então não tem o símbolozinho de igual, isso é muito importante também. Agora vamos falar de dois conjuntos, né? O conjunto unitário e o conjunto vazio. Chama-se conjunto unitário aquele que possui um único elemento. Primeiro, coloquei dois exemplos aqui, né? Conjunto dos divisores de 1, inteiros e positivo. Nós vamos ter só um único elemento, que é o 1, né? Se a gente não tivesse colocado positivos, teríamos o 1 e o menos 1. Agora, conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. Então, que número que eu multiplico 3, depois somo mais 1 que dá 10? Só temos o número 3. Então, também é um conjunto unitário. Então, tem um elemento, é conjunto unitário. Agora, conjunto vazio. Esse conjunto é muito importante. Chama-se conjunto vazio aquele que não possui elemento algum. O símbolo usual para conjunto vazio é como se fosse um zero com risquinho, ou você tem as chaves vazia, tá? Não tem nada. Então, é duas formas diferentes de representar conjunto vazio. Professor, posso colocar esse símbolo dentro das chaves? Não pode colocar, tá certo? Nós vamos entender um pouco melhor essa questão das chaves e por que não pode colocar esse símbolo daqui a pouco. Vamos ver dois exemplos. Olha aqui, ó, aquela segunda descrição. Então, esse conjunto são os valores de x, tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Galera, não existe nenhum número múltiplo de 2 que é ímpar. Então, não existe nenhum elemento nesse conjunto. A gente vai representar por vazio. Segundo, quero os valores de x, tal que x é maior que 0 e menor que 0. Esse conectivo i, ele representa que tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Tem que ser maior que 0 e menor que 0. Não existe nenhum número que é positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, esse conjunto é vazio. Conjunto universo. Nós vamos utilizar alguns exemplos daqui a pouco relacionados ao conjunto universo. Mas antes vamos entender a ideia. Quando vamos desenvolver um certo assunto de matemática, admitimos a existência de um conjunto usão, ao qual pertencem todos os elementos utilizados no tal assunto. Esse conjunto usão recebe o nome de conjunto universo. Aqui eu coloquei três exemplos. Se procurarmos as soluções reais de uma equação, nosso conjunto universo é o R, que é o conjunto dos números reais. Se estamos resolvendo um problema cuja solução vai ser número inteiro, então o conjunto vai ser o conjunto dos números inteiros. Vamos mudar um pouco a ideia, né? Em geometria, o universo pode ser o conjunto de todos os pontos de um plano ou do espaço. Então, essas são ideias de conjunto universo. Para finalizar essa primeira parte, vamos resolver dois exercícios do livro do GeoCiesi, Fundamentos de Matemática Elementar 1. Então, eu coloquei dois exercícios aqui, né? O primeiro, quais dos conjuntos abaixo são unitários? Lembrando que para o conjunto ser unitário, tem que possuir apenas um elemento. Letra A. Para a letra A, eu coloquei a reta real para nos ajudar. Então, aqui temos, né, os valores de x, tal que x é menor que 9 dividido por 4, e, ao mesmo tempo, ele tem que ser maior que 6 dividido por 5. Então, eu vou colocar aqui, para vocês entenderem melhor, os valores que são menores que 9 dividido por 4 são os valores que estão na reta real à esquerda de 9 dividido por 4. Né? Eu coloquei aqui com o meu mouse, não ficou muito bom não, mas é só para vocês terem uma ideia. E quais são os valores maiores de que 6 dividido por 5? São os valores em vermelhinho aqui, né, representando a reta real, são maiores que 6 dividido por 5. Então, pessoal, temos o conectivo i, né? Tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Só vai acontecer as duas coisas ao mesmo tempo quando os números estiverem nesse intervalo aqui, beleza? Atenção, se a gente estivesse falando que o x é um número inteiro, teria apenas o 2, né? Então, se fosse para os números inteiros, a gente teria um conjunto unitário. Mas, observe que não fala nada, né? Aqui não está falando que x é inteiro ou que é natural.
Então, quando isso acontece, vai ficar subentendido que os valores de x são valores reais. Se são valores reais, existem infinitos valores reais nesse intervalo que eu acabei aqui de rasurar aqui, né? Então, se tem infinitos, nós não temos um conjunto unitário. Beleza? Vamos para a letra B. Aqui temos o conjunto dos valores de x, tal que 0 vezes x é igual a 2. Quais valores de x que multiplicam 0 que dá 2? Não existe, né? Qualquer número que multiplicar por 0 vai dar o quê? Vai dar 0. Então, esse aqui é um conjunto vazio. Letra C. A letra C fala o seguinte. Aqui temos o conjunto dos valores de x, tal que x é inteiro e x ao quadrado é igual a 3. Vamos pensar que número inteiro ao quadrado que dá 3. Se você pega menos 1 ao quadrado, dá 1. 2 ao quadrado, dá 4. 3 ao quadrado, dá 9. Então, não vai existir um valor inteiro tal que a gente faça o quadrado dele e dê 3. Né? Então, não temos. Agora, olha a letra D. Só sobrou a letra D, né? Tem que ser ela. Então, vamos. Para quais valores de x, tal que 2 vezes x mais 1 é igual a 7. Se vocês forem resolver essa equação, vocês vão ver que a única possível solução é quando x é igual a 3. Ou seja, nós temos aqui um conjunto unitário. E qual que é o elemento desse conjunto? O número 3. Tranquilo? Esse foi o número 1. Vamos para o número 2. Quais os conjuntos abaixo são vazios? Ou seja, não pode possuir nenhum elemento. Letra A. Nós temos o valor de x tal que 0 vezes x é igual a 0. Pessoal, qualquer número que eu multiplicar por x vai dar 0 mesmo. Então, 1, 2, menos 1, o próprio 0. Então, existem infinitos valores, ou seja, não é a letra A, tá certo? Letra B. Aqui eu também coloquei a reta real para nos ajudar. Quais os valores de x? Tal que x é maior do que 9 dividido por 4. Então, aqui tem que ser maior que 9 dividido por 4. E, ao mesmo tempo, tem que ser menor que 6 dividido por 5. Então, não tem como ter um número que é maior do que 9 dividido por 4 e, ao mesmo tempo, é menor do que 6 dividido por 5. Não existe, né? Então, a resposta correta seria a letra B. Né? Aí, como não tem nenhum elemento, é vazio. Mas vamos... Se a resposta B, né? A C e a D teriam que ser não vazio. Vamos analisar. A letra C. Para todos os valores de x, tal que x é divisor de 0. Pessoal, qualquer valor é divisor de 0, exceto 0, né? 0 dividido por 0 dá indeterminado. Então, se você tem lá os divisores de 0, 0 dividido por 1 é 0, 0 dividido por 2 é 0, e assim por diante. Na letra D, temos basicamente a mesma pergunta, né? Aqui, para todos os valores de x, tal que x é divisível por 0. Divisível por 0, nós vamos ter também todos os valores reais, exceto o 0, né? Então, é isso. Foram duas perguntinhas mais básicas, mas é interessante que vocês façam os exercícios do livro, do Gelson e Eze, tá? Tem outros exercícios lá. Então é isso, a nossa primeira parte finaliza aqui e vamos para o slide final. O material usado foi o livro do Gelson e Eze, tá? As definições, exemplos, exercícios da videoaula apresentada foram todos do livro Gelson e Eze, Fundamentos de Matemática Elementar 1. Interessante que vocês deem uma olhadinha lá no livro depois, tá? Tem outros exemplos, outros exercícios. Essa foi a nossa primeira parte. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.